Senhoras e senhores, iniciamos agora a discussão do 7º painel que compõe a nossa programação. Teremos o prazer de presenciar um rico debate sobre infraestrutura no território amazônico. A mediação é do senhor Renato Meirelles, a quem gostaria de convidar para subir ao palco e compor o nosso dispositivo. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. Os debatedores serão senhor José Fernando Gomes, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Minas e Energia do Estado do Pará, também convidado a subir ao palco. E também a senhora Luísa Antonácio, analista legal do Climate Policy Initiative, que participará de forma online. Usará da palavra, portanto, o mediador deste debate, o senhor Renato Meirelles. Bom dia a todos. Prazer revê-los aqui depois de um rico dia de ontem de debates muito interessantes. Eu acho que o foco desse evento é extremamente oportuno e não há discussão de nenhum projeto, vamos dizer assim, que se diga de país ou de região, no caso da região amazônica, que não trate do importante capítulo da infraestrutura. E isso é fundamental. Temos a honra de ter a presença do secretário do Estado do Pará, José Fernando Gomes, e remotamente da Luísa Antonácio, da Climate Initiative, Policy Initiative. A mim, como moderador, cabe apenas uma pequena introdução. Vale destacar que o Brasil é um país extraordinário, de oportunidades excepcionais, não só pelas suas riquezas naturais, mas também pelo déficit que nós temos em infraestrutura. Quer dizer, nos últimos muitos anos, muitas décadas, deixamos de investir aquilo que deveríamos ter investido em infraestruturas pela média dos países do nosso grau de desenvolvimento. O Brasil investiu menos do que, na média, 1,2% do seu PIB nos últimos 30 anos, enquanto deveria ter investido, países da mesma categoria investiram acima de 4% a 5% do PIB. Este déficit que nós temos hoje de infraestruturas precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido. Esta é uma tremenda oportunidade que nós teremos para poder dialogar. E, no caso, na região amazônica, teremos que fazer isso com responsabilidades. Teremos que aumentar as nossas infraestruturas de todas as naturezas, mas respeitando as diferenças e as particularidades da região amazônica. O Brasil, segundo os estudos que nós temos, precisa de um investimento ao longo dos próximos 40 anos de 4,2% do PIB para recuperarmos o déficit em infraestruturas no Brasil. Este é um desafio extraordinário, atrativo. Vocês têm visto um grande trabalho deste governo, sobretudo na área de infraestruturas, que está fazendo investimentos muito interessantes, muitos dos quais focados aqui na região amazônica, que eu queria ouvir o nosso secretário em algum instante, em como fazer com que vamos dizer assim, esses investimentos sejam realizados com esta responsabilidade. Então, sem mais delongas, agradecendo aos idealizadores do evento, a Eurocâmaras, principalmente a Câmara que eu faço parte também, a Câmara Europeia, a Câmara Finlandesa, por esse importantíssimo debate,
mostrar a realidade ao mundo de que o Brasil é soberano, que protege a Amazônia, que o faz muito bem, que tem leis absolutamente claras e rigorosas de preservação ambiental, tem legislação absolutamente moderna e mais eficiente do que outras do resto do mundo. O que talvez nós estejamos falhando, e aí me incluo também nesse processo, é na comunicação. Precisamos comunicar melhor aquilo que já temos, que é extraordinariamente bom e promissor. Então, por favor, secretário José Fernando Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, por favor, o tempo é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Renato, nosso moderador, se você me permitir, posso ficar em pé, né? Bom dia a todos. Para nós do governo do Estado do Pará, pedindo licença para vocês, estamos com distanciamento aqui, só tirar para poder falar de forma mais tranquila. Mas, mais uma vez, bom dia a todos, senhoras e senhores. É um prazer enorme para nós do governo do Estado do Pará estar aqui nesse debate, Renato, nessa conversa oportuna com todos vocês, saudar a nossa Câmara e todos os embaixadores aqui, na pessoa do João Augusto Rodrigues, nosso embaixador da Finlândia, nosso anfitrião, que recebe todos vocês, um amigo particular, que não mediu esforço para que pudesse estar fazendo esse evento maravilhoso para todos nós, para a sociedade paraense, brasileira e mundial. Então, trago também um abraço fraterno do nosso governador Helder, que queria muito estar aqui com vocês, mas como todos sabem, ele está na COP, né? E ontem foi um dia histórico, eu não poderia deixar passar, Renato. Nosso governador anunciou um pacote de investimentos para a bioeconomia, para o micro, pequeno, para todas as comunidades tradicionais, de quase 500 milhões de reais. O maior investimento de qualquer estado brasileiro anunciado na COP foi feito ontem pelo governador Helder. 400 milhões de financiamento e mais 73 milhões, quase 80 milhões para o Parque de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa estar aqui na Amazônia, onde acontece todo esse desenvolvimento com respeito, como o Renato falou muito bem, à preservação ambiental, respeito ao meio ambiente. O governador fez esse marco na COP e vem muito mais coisa aí. Por quê? Nosso governo está sempre preocupado com o micro, pequeno, com a sociedade paraense, mas principalmente com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente e à sociedade. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa palestra. Eu sou o José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, estou secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Renato, e vim da iniciativa privada com muito orgulho, por acreditar nesse jovem governador, que é o nosso governador Helder, nos projetos que ele tem desenvolvido no Estado do Pará, no Brasil e no mundo, para levar o desenvolvimento nos 4 cantos do Estado, mas levar o desenvolvimento de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente. E eu vou falar muito nessa frase aqui, porque é o olhar e é determinação do governador esse apoio às comunidades locais e ao nosso meio ambiente. Falar um pouquinho da nossa secretaria, para quem não conhece, todos os temas de desenvolvimento passam na nossa secretaria. Mineração, bioeconomia, indústria, energia, infraestrutura, as parcerias. E, além disso, um estreitamento muito forte com o setor produtivo do nosso Estado, para que a Secretaria possa estar junto com as entidades empresariais, e vejo aqui o meu querido amigo, presidente do CIP, vice-presidente da nossa Federação da Indústria, Zé Maria Mendonça, e a Federação das Indústrias tem sido uma parceira enorme do governo do Estado do Pará, para que a gente possa estar cada vez mais conhecendo as nossas indústrias. O Pará, para quem não sabe, cabe dentro do nosso Estado toda a região sudeste. Então, esse é o grande desafio de um gestor sério e competente, como é o governador Helder. Vamos lá? Aqui o que as palavras-chave da nossa secretaria, pode passar. Quando nós assumimos, por vir da iniciativa privada, o nosso governador, por determinação dele, mais do que nunca fortaleceu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, botando todas as pautas lá, Renato. Então, lá é o canal para que o setor produtivo do nosso Estado possa estar dialogando, conversando com a Secretaria, mas não só isso, para que a gente possa estar atraindo cada vez mais investimentos para o Estado. E é isso que o nosso governador está lá na COP, trazendo para cá, para o Estado do Pará.
Nosso posicionamento geográfico, o Estado do Pará tem uma posição geográfica hoje privilegiada, além de ter um porto mais próximo de todas as regiões do mundo. Estamos trabalhando fortemente também, como você falou, meu querido moderador, meu amigo Renato, na parte de infraestrutura. Começamos já um estudo de uma ponte, que está aí na nossa tela, para que a gente possa estar interligando aqui a frente de Belém com Barcarena, né? Para que a gente possa estar levando desenvolvimento para essas regiões. O estudo está começando ainda vai ter que passar por todo o rigor ambiental da nossa Secretaria de Meio Ambiente. Aqui o estudo da nossa ponte, mostrando aí como ela vai acontecer. Hidrovia do Tocantins, né? A Hidrovia do Tocantins é um projeto do governo federal, já está em licenciamento no IBAMA, e aqui a gente tem que falar, estamos falando para toda a nossa União Europeia, para os nossos, que a hidrovia vai ser uma solução logística para o Brasil. A hidrovia do Tocantins, né? O que vai acontecer com ela, nós vamos ter uma inversão de carga que hoje sai pelo Porto de Santos, que vai continuar com a sua força e sua pujança, saindo aqui pelo nosso Porto de Barcarena, e a hidrovia hoje já está com todos os seus estudos avançados. Se Deus quiser, ano que vem a gente começa com essa obra, e é importante ressaltar que existe, passando Marabá, para quem conhece, uma cidade colada, Renato, Itupiranga, e lá tem o Pedral do Lourenço. O que vai acontecer lá é correção do canal natural existente. Já existe um canal que as embarcações passam. O que a gente precisa? Adequar a largura e o pé de piloto dele das embarcações para que ele possa estar perene durante os 12 meses e sinalizar toda a hidrovia até aqui no nosso porto. Integração e logística, conforme o nosso tema solicitado. O governador tem focado muito nisso, né? E aqui no estado do Pará nós estamos num projeto audacioso, que é a Ferrovia do Pará. A Ferrovia do Pará, já quando nós assumimos, estava adormecida por outros governos, todo mundo dizia que ia fazer e não fez. Nosso governo, no dia 15 de junho, entregou todo o estudo ambiental pronto pela Terra Meio Ambiente, uma empresa de renome nacional paraense, fez todo o estudo ambiental da nossa ferrovia para a Secretaria de Meio Ambiente, para que ela possa fazer todo o detalhamento desse estudo, e depois nós vamos ter todo o rigor ambiental, que é a exigência de qualquer projeto. Vamos ter as audiências públicas, ouvindo as comunidades. Como eu falei, no dia 15, o Marco, na Secretaria de Meio Ambiente, entregando o estudo da nossa ferrovia, e nós vamos passar por esses municípios. Olhem a revolução logística que vai acontecer no estado do Pará, Renato. São 12 municípios, onde nós, numa ferrovia de 515 quilômetros, vai estar gerando uma ferrovia dessa monta, deve levar entre 4 a 6 anos, se Deus quiser, até antes, mas vamos contar com o tempo, gerando desenvolvimento nesses municípios todinhos, e já tem provocado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, que esses municípios façam um consórcio entre eles, para que a gente possa estar capacitando desde já a população local, para que ela possa vir a trabalhar na obra da ferrovia ou ser uma fornecedora da empresa que vai fazer essa construção da ferrovia quando os estudos ambientais forem aprovados. Então, são 12 municípios que vão estar durante aproximadamente entre 4 e 6 anos, com desenvolvimento constante, com ISS e compras locais e massa salarial naquele município. De novo, a Ferrovia do Pará, e nós já fizemos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Mineração, de uma forma clara. Nós visitamos todos os municípios, conversando com a sociedade, independente da SEMAS, que é a nossa irmã e parceira secretaria, conduzida pelo nosso colega Mauro, que também está na COP, né? Mostrando o estudo da ferrovia, e aqui deixar também de maneira muito cristalina para todos vocês, que o estudo feito da ferrovia já passa por áreas antropizadas, né? Então, ela já vem com esse conceito, com essa preocupação da sustentabilidade no seu escopo do desenvolvimento. Aqui, as fotos comprovando já as nossas visitas, que foram conduzidas pela nossa equipe da SEDEM, todas as reuniões nesses 12 municípios. Também, aqui no nosso estado, está acontecendo a Ferrogrão, né, o projeto de desenvolvimento na nossa região ali da BR-163, hoje encontra-se no Supremo Tribunal Federal para decisão.
mas vamos aguardar a decisão, mas também é um projeto prioritário. Mostra aqui um pouquinho lá de Sinop a Miritituba. E volto aqui também a reforçar a importância das entidades empresariais aqui do Estado, nesse apoio do desenvolvimento do Estado, né? Elas nunca se negaram, Renato, em estar debatendo e mostrando para o mundo o que nós precisamos e o que nós estamos fazendo aqui para o desenvolvimento da nossa região. Também vamos ter aqui uma revolução, né? Nós temos a PA 150, para quem não conhece o Estado, saindo lá de Marabá, Morada Nova, até o Porto de Vila do Conde, e até ano que vem nós vamos colocar essa concessão para a sociedade que venha fazer todo esse investimento na PA 150. Um pouquinho de detalhamento dela, não vou me ater, a apresentação vai ficar disponível para vocês devido ao tempo. Temos também trabalhado fortemente, meu querido Renato, no Conselho das PPPs. Eu sou presidente do Conselho, que se encontra na Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia, que eu hoje estou secretário, e estamos abertos aqui, já fica aqui uma provocação gostosa, né, a todos que estão nos assistindo presencialmente ou de forma remota, para que usem o Conselho, para que a gente possa estar desenvolvendo e fazendo essas parcerias público-privadas dentro da Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia. Também estamos trabalhando no nosso parque de energia eólica e solar, né, isso é de fundamental importância. Nós estamos falando de sustentabilidade, é o tema desse painel e de todos os outros desse encontro. Estamos trabalhando já no Atlas também da energia solar e eólica, fortemente junto com o Instituto Senai de Inovação, que a CNI fez nos 4 cantos do Brasil. Já visitamos no Nordeste, onde acontece, para que a gente possa estar trazendo para cá. E aqui nós temos, para quem não sabe, o Instituto Senai de Inovação de Mineração, porque hoje nós fazemos uma mineração de forma sustentável, com respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. Quem for em Carajás, os embaixadores, junto com o nosso vice-presidente, que está chegando daqui a pouco, Hamilton Mourão, visitaram lá a Floresta Nacional de Carajás, com 400 mil hectares preservados, só 2 usados para mineração. E a partir do ano que vem, um sonho. Eu costumo dizer que é um sonho porque, como a ferrovia, era um dos projetos que estava adormecido aqui nesse estado, que é o tão sonhado gás natural. Nós não temos gás natural aqui nesse estado. As empresas, a partir do ano que vem, já vão poder usar, mas não só as empresas, como a sociedade, aqui em Barcarena, com uma planta de gás natural para atender todo o nosso querido estado do Pará. Também, em parceria com a iniciativa privada, a empresa Equatorial está disponibilizando já, e estamos vendo só a localização aqui, vocês que passaram e viram ontem à noite num jantar maravilhoso que teve lá no Porto Futuro, nós vamos instalar um posto elétrico, já pensando também com esse olhar do futuro aqui no nosso estado. Temos trabalhado para levar energia nos 4 cantos do estado. É inaceitável que não se tenha energia nas comunidades tradicionais, e principalmente no interior dos nossos municípios. Nós temos 144 municípios que têm energia firme na sua sede, mas tem vilas e localidades que não têm. Então, nós temos, pela Secretaria, trabalhado para levar energia a todos esses municípios, que você imagina aquela senhora que está lá na sua casa, que não tem a sua geladeira, que possa ter uma água gelada e ter seu alimento para dar para a sua família conservado. E também o Estado do Pará, de forma muito agressiva, a política de incentivos fiscais. O Estado do Pará tem feito uma política muito forte para atrair as empresas e manter aqui as existentes. Nós chegamos até 90% do ICMS, né, na nossa política de incentivo. E para o Marajó, é um olhar também muito forte do nosso governo, 100%. Toda e qualquer indústria, empresa que queira se instalar no Marajó, tem um incentivo fiscal dado pelo governo do estado, para que possa estar levando dignidade, emprego e renda para o nosso querido estado, para o nosso querido arquipélago do Marajó, que merece todo o nosso olhar, e o governo do estado tem tido esse olhar, inclusive com a nossa primeira-dama, Daniela Barbalho, capitaneando várias ações lá, para que a gente possa estar, junto com a população do Marajó, fazendo o crescimento tão sonhado daquela região. Meu tempo já está terminando. Também incentivos, principalmente para a indústria da transformação e modernização dos parques existentes.
E aí, Renato, criamos um projeto de união, porque eu não acredito que ninguém faça nada sozinho. Chamamos todas as entidades empresariais para que a gente possa estar conhecendo as empresas nos 4 cantos do Estado e levando solução. Quando a gente faz a reunião de trabalho nas indústrias, visitando, a gente já leva a solução para o problema daquela indústria, que muitas vezes pode ser uma licença ambiental, pode ser dificuldade de incentivo, pode ser formação de mão de obra, ou muitas das vezes chegar com ele e dizer, continua produzindo e acreditando no Estado do Pará. E esse tem sido o nosso mote. Já temos 158 empresas incentivadas. Nosso Estado continua com economia e dinamismo pujante. O Estado do Pará tem sido campeão na geração de emprego, devido a uma política muito séria e agressiva do nosso governador, e nesse ambiente de negócio gerado aqui no Estado do Pará, que antigamente não existia. E nesse momento tão difícil que toda a sociedade passou, eu vou passar de forma rápida esses números, mas, Renato, o Estado do Pará colocou na economia desse Estado mais de 500 milhões de reais para todos os setores, para que a gente pudesse estar passando esse momento tão difícil com os nossos comércios, indústrias e serviços. Para vocês terem uma ideia desse volume, isso é o mesmo que a cidade de São Paulo disponibilizou. Vamos lá? Os fundos todinhos que foram criados, os números vão ficar disponíveis para vocês. E aqui é outra revolução do governador Helder e toda a sua equipe. Quando nós assumimos, o governador Helder assumiu o Estado do Pará, nós tínhamos uma cidade aqui do lado de Belém, Ananindeua, era a 3ª cidade mais violenta do mundo. O governador, de forma muito firme, pediu a Força Nacional veio para cá, trabalhou com a inteligência, a Força Nacional foi embora e criou o Território pela Paz. Existiam alguns com mapeamento dos bairros todinhos pela nossa segurança. Pra você ter uma ideia, Renato, tinha locais que o correio ou qualquer tipo de entrega não podia entrar. Fomos com a força, mas não só a força, né? Fomos levando dignidade para aquela população, com curso de capacitação, atendendo as mães, as crianças. E agora, inauguramos, mês passado, a primeira usina da paz, que é um espaço que enche de orgulho a todos nós, feito pela arquiteta Bel Lobo, de nome mundial e nacional, onde a nossa sociedade pode estar lá com 80 serviços das secretarias para estarem sendo atendidas. Além disso, esporte e lazer para a nossa juventude, né? Aqui é a foto da inauguração da usina. Isso são fotos já da primeira usina lá no Icuí, justamente na cidade que eu falei há pouco, que era violenta, e hoje está tendo essa revolução toda. Inclusive, o nosso governador foi prefeito dessa cidade, e é um compromisso dele não só com ela, como as outras do nosso Estado. E aqui, para terminar, é uma frase que eu tenho usado, e fica aí para a leitura de vocês, que a gente esteja sempre juntos, semeando ideias ecológicas, é plantar sustentabilidade, é ter a garantia de colher um futuro fértil e consciente. Estou aqui, Renato, muito feliz, motivado para que a gente possa estar conversando com todos vocês e mostrando que o Pará é solução para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Muito bom, excelente panorama. Nota-se que realmente o Estado do Pará está mais do que preparado para esse desafio que a gente comentava. Vamos assim, precisamos trazer desenvolvimento à região amazônica, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas precisamos fazer isto que o governador do Pará e a sua secretaria tem capitaneado, vamos assim, nesse sentido. Parabéns, parabéns, grande programa, secretário José Fernando Gomes. E agora eu chamo a nossa segunda panelista, que seria a Luísa Antonácio, especialista em infraestrutura da Climate Policy Initiative, que deve entrar de forma remota. Eu aguardo a conexão com a Luísa. Olá, bom dia. Bom dia, Luísa. Por favor. Bom dia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o seu moderador e o seu secretário. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar aqui a tela para iniciar a apresentação.
Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Sim, por favor. Perfeito. Bom, antes de começar o conteúdo, só gostaria de apresentar rapidamente o CPI PUC-Rio. Nós somos uma organização que há 10 anos faz análise de política pública em matéria ambiental, a partir de pesquisa baseada em evidência e com o objetivo de contribuir para a efetividade dessas políticas públicas. Em 2018, a gente iniciou uma pesquisa sobre concessões de infraestrutura federal na Amazônia, e alguns dos achados dessa pesquisa vão ajudar a gente a responder essa pergunta de como aprimorar a análise socioambiental de projetos de infraestrutura terrestre na Amazônia. Bom, esse é o cenário atual do desmatamento na Amazônia Legal. Esses dados são de setembro desse ano, do Amazon. Foram 1.224 km² de desmatamento total. A gente sabe que a infraestrutura terrestre é um dos indutores do desmatamento, né? Mais de 80% do desmatamento ocorre no entorno de rodovias. Essa foto é um exemplo do desmatamento em torno da Transamazônica, nesse formato clássico, né, de espinha de peixe. Isso é na altura de Placas, aí no Pará. E, continuando no estado do Pará, há 3 grandes projetos federais que estão sendo planejados ou que já estão localizados no estado do Pará e que possuem potencial de desmatar 6.717 km² em 30 anos. A Ferrogrão é um deles, né, que o senhor secretário já mencionou. Então, é muito importante a gente olhar para esses projetos de infraestrutura terrestre e pensar em estratégias para diminuir os efeitos no desmatamento e também diminuir os impactos socioambientais, de forma geral. Atualmente, é o licenciamento ambiental, que é o principal instrumento para avaliar os impactos socioambientais e estabelecer essas medidas de mitigação. Mas a gente sabe que o licenciamento ele está supersaturado, tudo é resolvido no licenciamento e acaba que ele se torna um gargalo para esses projetos de infraestrutura. Mas o que a gente vê, se a gente olha para um ciclo inteiro do projeto, é que o licenciamento ele ocorre no momento tardio. Então, a antecipação e o aprimoramento da análise socioambiental, elas são cruciais para diminuir os efeitos do desmatamento e dos outros impactos. Então, de forma específica, o que e como a gente pode melhorar na análise socioambiental desses projetos de infraestrutura terrestre? A primeira coisa é o aprimoramento do próprio processo de tomada de decisão da administração pública. E como que a gente pode fazer isso? O simples estabelecimento de uma ordem clara das etapas em que um projeto precisa passar já traria uma maior transparência e segurança. Quando a gente fez a pesquisa, a gente identificou todas as etapas em que um projeto precisa passar, do seu planejamento até a licença de operação, e a gente entende que cada etapa tem o seu propósito, os seus documentos que precisam ser submetidos, avaliados e aprovados, mas a legislação ela não deixa clara qual que é a ordem que elas precisam ser cumpridas. Então, na prática, acaba que muitas vezes as etapas são cumpridas de forma paralela ou até mesmo em ordem que não seria tão eficiente assim. Então, nesse fluxo que está disponível aqui no slide, seria uma ordem em que não só faria um sentido lógico, de acordo, né, com o propósito de cada etapa, mas também seria uma forma de potencializar a antecipação da análise socioambiental. Isso porque, por exemplo, a licença prévia, hoje em dia, ela pode ser obtida somente depois do contrato de concessão, por exemplo. E nesse fluxo, a gente está colocando a licença prévia sendo obtida ainda na fase de viabilidade, por exemplo. Em seguida, ainda nesse tópico de ordem das etapas e da antecipação da análise socioambiental, seria os momentos de elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica ambiental, o EVTEA, e o estudo de impacto ambiental. Isso porque hoje em dia não existe uma obrigação de diálogo entre eles, nem mesmo que o EVTEA seja feito antes do EIA, mas
quando a gente olha para o EVTEA, ele tem o AD ambiental, e ele já faz um diagnóstico que poderia ser aproveitado no EIA e tornaria o processo mais eficiente. Além disso, se a gente pensar que o EVTEA pode ser um instrumento de antecipar a análise socioambiental, esse ADO ambiental ele pode ser fortalecido no EVTEA e o EIA pode partir dele e, assim, detalhar e se aprofundar em questões que são do escopo específico do EIA. O terceiro ponto que ajudaria a melhorar o processo de tomada de decisão seria a criação de uma nova fase, a fase de pré-viabilidade, que ficaria logo após do planejamento e antes da viabilidade. E o objetivo dessa fase seria tornar o processo de tomada de decisão mais granular. Então, as perguntas que seriam respondidas nessa fase seriam perguntas estruturantes e de uma análise de complexidade socioambiental, mas que poderia ser respondidas a partir de fontes secundárias. Então, o custo de responder essas perguntas não seria um custo tão alto, não seria um estudo tão complexo como é o EVTEA, nem tão complexo quanto é o estudo de impacto ambiental, mas que seria suficiente para entender se aquele projeto ele tem o potencial de ser viável ou se não, ou se é um projeto que ele não tem chances de ser viável e ele precisa, então, ser descartado. Só que, nesse momento, o descarte do projeto ainda é uma opção, porque não foi gasto tanto dinheiro, o que é muito diferente de você chegar no momento de licença prévia e não conseguir colocar o seu projeto para frente, porque já foi gasto um dinheiro enorme em estudos de impacto ambiental, em vários outros estudos de engenharia e etc. Passando para um próximo tópico que poderia ser aprimorado na análise socioambiental desses projetos, são os próprios estudos socioambientais. E como melhorar esses estudos? Uma das questões que poderia ser melhorada nesses estudos é a delimitação da área de influência indireta. Esse é um exemplo da Ferrogrão, como está no relatório de impacto ambiental. Percebe-se que a área de influência indireta, nesse caso do meio socioeconômico, ela é estabelecida a partir de um buffer, né, de 10 quilômetros a partir do eixo da rodovia. Agora, se a gente pensa em por que se chegou nesse número de 10 quilômetros no eixo da rodovia, não tem uma metodologia por trás que explique esse número. Então, é mais com base na experiência das consultorias e tal, em que isso é formado. Mas se a gente pensa em que é possível ter metodologias que, de fato, entendam qual que é o impacto indireto que um projeto pode ter, a gente pode ter um cenário de uma área de influência nesses moldes daqui. Nesse caso, também é da Ferrogrão, utilizando uma metodologia de acesso ao mercado, em que se percebe que a área é muito diferente da que está sendo prevista no estudo de impacto ambiental. Um outro ponto em relação ao aprimoramento dos estudos socioambientais é a própria qualidade desses estudos. Na nossa análise, a gente identificou que existem diretrizes e guias internacionais de boas práticas que elencam componentes que deveriam ser analisados em estudos de infraestrutura terrestre. E nos estudos que a gente conseguiu analisar de concessões federais de rodovias e ferrovias, nenhum dos estudos conseguiu abarcar todos esses componentes que as boas práticas internacionais recomendam. Então, existiria um espaço para aprimorar a própria análise dos estudos, não só de estudo de impacto ambiental, mas também do estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental. E ainda nesse ponto da qualidade dos estudos, é a necessidade de garantir que os estudos eles cumpram seus termos de referência. Então, esse gráfico daqui também é só um exemplo dos estudos de viabilidade
em que você percebe que alguns, de fato, cumpriram o seu termo de referência, mas outros não. No caso específico dos estudos de viabilidade, a gente não teve acesso às atas que aprovaram esses estudos, nem os que tiveram cumprimento dos termos de referência, nem os que não cumpriram seus termos de referência. Então, fica difícil avaliar qual foi a justificativa que levou à aprovação dos estudos que não cumpriram seus termos de referência. Isso nos leva para o terceiro ponto, em que ajudaria muito a análise, a melhoria da análise socioambiental, que é a transparência, e que é um ponto transversal, e a necessidade de aumentar a transparência, ela não só é importante para o acompanhamento e monitoramento da tomada de decisão da administração pública, mas também como uma segurança para quem vai investir no país. Na nossa pesquisa, a gente teve acesso a 43% dos documentos que, em tese, deveriam estar disponíveis. É uma taxa relativamente baixa, né? E ainda que a gente tenha pedido via Lei de Acesso à Informação, muitas vezes as respostas são negativas e que informam que aquele documento não existe, ou então que é sigiloso. Então, fica muito complicado, né, para o monitoramento da academia, sociedade civil e até mesmo para o processo de tomada de decisão em si. Então, uma recomendação seria uma base de dados única, né, em que os documentos estejam disponíveis. Em 2018, quando a gente começou essa pesquisa, até mesmo nos sites do governo federal, havia um desencontro de informações sobre um mesmo projeto. De 2018 para cá, a gente teve um avanço, esses sites foram reformulados e hoje em dia até se encontra um alinhamento maior de informações, inclusive os sites disponibilizando qual etapa o projeto se encontra, o que já é muito interessante. Mas, em termos de documentação em si, ainda é um desafio bem grande. Então, é isso, todas essas informações, os detalhamentos dos gráficos e dos próprios achados estão disponíveis no nosso site, que está disponível aqui, e eu também fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Muito boa a sua apresentação, as suas observações. Eu acho que demonstram, e todos devemos ter percebido no gráfico que a Luísa nos expôs, a quantidade de itens a serem cumpridos, quer dizer, como é que a nossa legislação e, de certa forma, a viabilização desses projetos, a rotina que eles são submetidos a cumprir, o que mostra aquilo que eu comentava antes do avanço da legislação brasileira e na inovação desse processo, no respeito à sustentabilidade, no respeito ao investimento e, sobretudo, no respeito ao cidadão. O Brasil precisa exatamente desta visão, uma visão de longo prazo, uma visão de Estado, não uma visão de governo, uma visão que seja no tempo sustentável, e a discussão deste evento de infraestrutura da Amazônia em loco e deste painel de infraestrutura sustentável tenta justamente cumprir essa situação. Eu acho que nós dispomos de alguns instantes, então vou colocar algumas perguntas que já tinham chegado aqui para mim. E antes até eu quero só, vamos assim, resolver uma dúvida pessoal, secretário. Na sua apresentação, a Ferrovia do Pará, que o senhor falou que atenderá a 12 municípios do estado, ela também comporta alguma ideia com relação ao transporte de passageiros, ou ela é exclusivamente voltada à questão de cargas? Meu querido Renato, primeiro agradecer pela pergunta, que essa é uma preocupação da sociedade paraense, de deixar de forma clara e cristalina a todos, né? Ela vai ser uma ferrovia de carga e também passageiros.
Isso é uma determinação do governador Helder. Quem for fazer a construção dessa ferrovia vai ter isso em mente para que a gente possa estar fazendo a logística completa desses 12 municípios e futuramente, quem sabe, 20 municípios e toda a região, porque depois você vai poder, depois que você tiver o tronco central da ferrovia, você pode estar interligando os outros municípios para que a gente possa estar com a logística completa. Como eu venho do setor ferroviário, deixa eu aprofundar um pouco mais aqui a pergunta. Esta é uma iniciativa do governo do Pará, de maneira isolada. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou as autorizações ferroviárias, o novo marco legal ferroviário. Está contemplado o lançamento neste arcabouço, vamos dizer assim, de investimentos, como uma iniciativa há 90, 99 anos, ou como é que está a idealização deste projeto, secretário? Esse é um projeto do governo do estado do Pará, né? Ela é uma ferrovia que acontece dentro do nosso estado apenas, né? Então, é uma determinação do governador que a gente possa estar levando adiante de forma célere esse projeto. Como eu falei há pouco, o estudo ambiental já foi dado a entrada na Secretaria de Meio Ambiente, já temos investidores já firmes, em breve vai ser anunciado, e essa, como eu costumo dizer, o nosso camisa 10 é o governador Helder, ele vai dar essa boa notícia para a sociedade. Tenham certeza de uma coisa, a ferrovia do Pará vai sair, e as obras, se Deus quiser, depois de todo o estudo ambiental, a partir do ano que vem, devem começar assim que nós tivermos a autorização da SEMAS e o governador vai anunciar a empresa que vai fazer essa construção. Excelente, muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Luísa, que chegou aqui para mim, sobre o projeto de lei geral do licenciamento ambiental que está atualmente tramitando no Senado Federal. O que você pode nos falar sobre isso, Luísa, e em que sentido você acredita que esta lei, se aprovada, poderia colaborar com esta, vamos dizer assim, com esta situação que nós temos aqui de sustentabilidade das infraestruturas da região amazônica? Obrigada. Olha, eu acho que como eu apresentei no início, né, o licenciamento ambiental, ele já se encontra num momento muito tardio no ciclo do projeto, né? Então, ele hoje em dia, como é o único instrumento que efetivamente analisa as questões socioambientais, acaba que tudo é resolvido no licenciamento. Então, ele se torna um gargalo, mas ele não precisa ser esse gargalo se a gente antecipar a análise socioambiental e, de certa forma, desafogar as questões que têm que ser analisadas hoje em dia no licenciamento ambiental, porque não tem outro momento para elas serem analisadas. O que a gente vê é que, de fato, existem outros momentos em que elas podem ser analisadas, inclusive desde o planejamento elas poderiam ser analisadas. Quando se concebe um projeto, já se pode pensar, né, no seu traçado, em quais áreas sensíveis ele vai passar, e assim você já ir moldando um projeto para que, quando de fato ele chegasse no licenciamento ambiental, ele só precisasse aparar as arestas e não resolver tudo. Então, o que eu vejo desse projeto de licenciamento que está em tramitação é que se pretende que se resolva, que o licenciamento seja melhor, mas o problema não necessariamente está no licenciamento. O problema está numa falta de organização e de aproveitar, de fato, todas as fases que a gente tem antes do licenciamento para analisar desde o início a questão socioambiental. Muito bom. E chega também uma outra pergunta aqui para a Luísa, nesta linha do licenciamento, antes de passar aqui por uma outras dúvidas que eu tenho para o secretário, mas aproveitando o embalo, Luísa, vou ler a pergunta que infelizmente não veio colocando quem fez a pergunta, mas diz o seguinte: sua sugestão de ordem das etapas de estruturação sugere que o leilão de uma obra de infraestrutura
só seja realizado após a aprovação do projeto e emissão de licença ambiental. Por vezes, a ideia é justamente repassar o risco do projeto ao concessionário, que tem expertise técnica avançada. Essa proposta do CPI não prejudica a discricionariedade do gestor? É uma questão, realmente, esse ponto do risco, né, de quem assume. Mas, quando a gente olha para o ponto de vista de fortalecer o estudo socioambiental, a análise socioambiental, a gente entende que o projeto, se ele é viável ambientalmente, ele poderia... não seria um risco, né? Meio ambiente não seria um risco do projeto, né? Então, assim, e se o poder público tem a discricionariedade de repassar para o concessionário, claro, isso é uma outra questão, mas imagino que isso possa ser resolvido em âmbito mesmo contratual, né? Não necessariamente mudaria essa ordem que a gente está propondo. Muito obrigado, Luísa. Secretário, é um tremendo desafio e eu me solidarizo com a sua luta e a sua batalha, colocar em pé, vamos assim, projetos de infraestrutura diante de todas essas adversidades, vamos assim, da própria região em si e, concomitantemente, fazer a preservação conforme os institutos, inclusive a Luísa nos chama bastante atenção. Eu queria que o senhor nos contasse, vamos assim, quais são, de verdade, os grandes desafios que o senhor e a sua pasta enfrentam e, igualmente, os companheiros aqui dos demais estados da região amazônica enfrentam para que realmente a necessária, hiper necessária infraestrutura chegue, mas chegue de forma sustentável, de forma a respeitar os seus limites, vamos assim, de implantação, mas que também, por outro lado, perdão, não demore uma eternidade para ficar pronta nos meandros burocráticos de aprovação e de sua implantação. Embora saibamos que tem algum impacto ambiental, sim, mas qual é o grande desafio para a gente fazer isso em tempo, respondendo às necessidades da sociedade? Meu querido Renato, como a Luísa colocou muito bem, né, a preservação do meio ambiente com a infraestrutura tem que estar casada. Esse olhar hoje do mundo, né, não só para cá, para o mundo todo, até para que a gente consiga investidores. Nós não vamos trazer um investidor para uma ferrovia, né, que não tenha todo esse cuidado e esse olhar. Né? E essa celeridade é fundamental com respeito a todas as normas vigentes. Nós temos trabalhado de forma muito célere, mas também de forma dialogando com todos os entes. Né? Nós temos várias frentes para estar conversando, desde o gestor público, com a prefeitura, com a sociedade local, com os movimentos quilombolas, onde nós vamos estar dialogando com eles, área de influência. Mas, para mim, eu acho que a palavra-chave é o diálogo e a ação. E o governador tem feito isso em todas as suas políticas de governo, e com esse olhar também para a preservação. Nós temos vários programas aqui, eu não vou me ater a eles, porque são vários, desde o território sustentável, ali para quem conhece a região da 279, ali São Félix, Orilândia, Tucumã e Água Azul, onde era uma grande área de desmatamento, o governo atuando de forma muito firme e célere, também com entrega de títulos, porque a gente só acredita que você dando o título para aquele cidadão que está lá, você vai poder estar dando para ele toda a legalização, dando crédito, mas também podendo cobrar. Da feita que você não tem um CPF que você possa cobrar, você não tem de quem cobrar. Né? Então, tem vários programas do governo sendo feitos nessa linha, mas a palavra-chave é essa, é antecipação e diálogo para que a gente possa estar fazendo essa construção, e nós estamos na Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia fazendo esse trabalho, nessa união de forças, para que a gente possa estar com o setor produtivo, com a sociedade. As entidades empresariais são de fundamental importância, né? O Sistema S como um todo, a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio, a Federação das Associações Comerciais, as associações comerciais locais. Como a Luísa falou muito bem, a gente tem que estar
antecipando as ações, né? E é isso que nós estamos fazendo, o chamamento à sociedade paraense, para que se antecipe, que forme, capacite, que tenha esse olhar, esse acompanhamento, que eles são os olhos, não só deles e da sociedade, mas do governo nesse acompanhamento dessas grandes obras de infraestrutura. Muito bem colocado, muito bem colocado. Aqui, pensando um pouco nesse desenvolvimento, quer dizer, um evento deste peso, dessa magnitude, é, antes de mais nada, um evento propositivo, quer dizer, ele não basta apenas a discussão dos seus pontos, a ponderação dos especialistas que por aqui passaram, mas também a indicação de caminhos, né? E eu queria fazer uma pergunta aos dois, começando pela Luísa. Na carta de proposta deste evento, na carta de proposta do Amazônia in Loco, que suscite a discussão e o pensamento e que indique, de fato, vamos dizer assim, o caminho que deveríamos adotar, na sua opinião, Luísa, o que deveria estar nesta área ambiental que você representa como um marco, como um ponto definitivo que deva ser superado? Como o secretário já disse aqui anteriormente, a questão da legalização da terra, tá certo? Da titulação da terra, como sendo um primeiro passo. Eu acho que todos somos unânimes em defender este ponto. Eu queria um pouco ouvi-los, assim, nesse sentido. Na sua opinião, Luísa, qual a sua proposta para esta carta? Eu vou reforçar aqui o ponto da necessidade de antecipação das análises socioambientais. O quanto antes a gente pensar nos pontos sensíveis das questões socioambientais, melhor os projetos ficam mais robustos e menos chance de se ter um impacto significativo quando, de fato, eles forem licenciados. Excelente, muito bom. Secretário, um mote tão denso, tão pesado quanto titulação, na sua visão de empreendedor privado, como já foi, de partícipe de entidades privadas, como ainda o é, e como secretário de Estado à frente do poder público, para o desenvolvimento, qual seria o seu mote? Eu acho que o grande mote do desenvolvimento é o diálogo, né, e o conhecimento. Eu acho que as duas têm que estar casadas, né? Nós temos várias ações, como eu falei, que o nosso governo está fazendo, nós estamos fazendo com o governo como um todo, com a preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, a titulação de títulos, que é um marco do nosso governo, né? Estamos dando centenas e centenas de títulos, coisas que não aconteciam há anos, para que a gente possa dar dignidade para a nossa colono lá e para a nossa comunidade local. Mas eu acho que é o conhecimento. As pessoas têm que conhecer cada vez mais a Amazônia, né? O que está sendo feito aqui, de que forma nós estamos fazendo e construindo várias ações, como eu falei, do próprio território sustentável, e na minha própria apresentação, que é o marco histórico, que foi o governador Helder lá na COP, fazendo quase que, disponibilizando para a sociedade quase 500 milhões de reais, para que a gente possa estar preocupado com a bioeconomia, com todos os setores do Estado. Eu acho que o grande mote é que conheçam cada vez mais a Amazônia, venham aqui, vejam o que está sendo feito, e aqui eu já quero agradecer muito ao João Augusto e toda a Câmara Europeia e o nosso vice-presidente, que trouxe a todos para conhecerem alguns dias atrás aqui, tanto o nosso estado irmão do Amazonas, mas o estado do Pará. Foram em Belo Monte, foram em Paraopebas, vieram em Belém, conheceram a ciência, então venham para cá, conheçam que tem muita coisa boa para a gente construir juntos. Que maravilha. Chega mais uma pergunta aqui, desta vez, secretário, é para o senhor. O projeto vem da Jaqueline Silva. O projeto Ferrovias do Pará atenderá 12 municípios. Nesses municípios será
serão geradas oportunidades de emprego para a população desses municípios, para que esses municípios possam estar envolvidos na Ferrovia do Pará? Jaqueline, excelente pergunta, e essa é uma preocupação do nosso governo. Por determinação do governador Helder, eu mostrei na apresentação justamente as nossas reuniões prévias, antes mesmo do licenciamento. Nós temos ido à sociedade, ido ao gestor público para que ele faça essa grande rede de fornecimento para esse empreendedor que vai fazer a ferrovia, mas não só de fornecimento, mas também de capacitação de mão de obra. E aqui o Sistema S tem sido de fundamental importância para que a gente faça essa capacitação junto com a Universidade Federal do Estado do Pará, que nós temos um curso aqui de engenharia ferroviária, Renato, que é aqui na nossa Universidade Federal do Pará, formando as pessoas para que a gente possa não só estar na obra, não só estar fornecendo para a obra, criando essa massa salarial nos municípios, mas futuramente operando essa grande obra que vai acontecer aqui no Estado do Pará, e não só essa, como outras. Eu venho do setor ferroviário, então fico muito à vontade de falar sobre ele. O Brasil, logo depois do Império, e há mais de 100 anos atrás, chegou a ser a segunda maior malha ferroviária do mundo. Infelizmente, sucessivos governos, a partir da década de 30 do século passado, não priorizaram esse tipo de investimento e, ao final e ao cabo, hoje nós temos em uso, ou tínhamos, porque este governo fez uma série de novos investimentos, até 2, 3 anos atrás, apenas 1/3 daquela malha então existente operando comercialmente. Quer dizer, nós chegamos a 32 mil quilômetros de ferrovias e usando, de fato, pouco mais que 14 mil quilômetros. Então, qualquer iniciativa na área ferroviária, e fazendo até um paralelismo, não apenas na questão de carga, que é uma questão logística fundamental, um Estado em cuja área caberia toda a região sudeste, tá certo? Então, imagine-se isso até a década de 70 do século passado, quase 80% do deslocamento de pessoas entre cidades se dava por meio ferroviário, da região sudeste e da região sul. E hoje, infelizmente, são 80 vivas almas. Não há mais, no Brasil, nenhuma linha de passageiro, exceto algumas linhas de carga que estão obrigadas a colocar algum serviço de passageiro, como é o caso da Vitória Minas e de outra linha da Vale. Então, todas essas iniciativas ferroviárias, e eu diria até mais amplamente, como uma pessoa que sempre atuou na área de infraestrutura, toda a infraestrutura na nossa região amazônica é extremamente bem-vindo, é extremamente necessário. Não tem sentido que a soja saia do estado de Mato Grosso e vá de caminhão para o porto de São Paulo, de Santos ou do Paraná, Paranaguá. Não tem sentido, custa $100 a tonelada, enquanto nós poderíamos viabilizar a Ferrobrão, a Norte-Sul, as outras ferrovias, a Ferrovia do Pará, que está sendo aqui engendrada. Eu acho que essas iniciativas são extraordinárias. E note que o país, como eu disse no começo, é um país abençoado. Embora nós gastemos esses $100 a tonelada para chegar em Santos com a soja, nós gastamos 25 para levá-la a Shanghai, na China, chegamos a 125, concorrendo com a soja americana, que custa $25 a tonelada para chegar em New Orleans, via de regra, e outros 25 para chegar em Shanghai. Esses $75 de diferença, e aí que vem a nossa bênção, vamos dizer assim, nosso clima, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa experiência, os nossos estudos, a nossa Embrapa, toda a inteligência que nós temos, nos permitem hoje ter 3 safras anuais e recuperam, e uma produtividade fantástica, e recuperam esses $75 de custo Brasil que nós temos não resolvido. Então, por tudo isso, a questão logística é uma questão que tem que ser enfrentada. A infraestrutura tem que ser enfrentada, com toda a reserva,
vamos assim, e o cuidado ambiental que a Luísa protagonizou e nos divulgou, e o secretário comentou, mas acho que este é o mote, efetivamente, deste evento. Falta mais comunicação, na verdade, do que qualquer outra iniciativa. Nós já estamos fazendo. Agora vamos colocar em pé. Seus comentários, secretário. Sem dúvida, Renato, concordo com você. E para deixar claro também, esse é o primeiro trecho, né, que apareceu o investidor. Tem um segundo trecho da ferrovia que vai de Santana também até Marabá, que está aberto aqui, já fica uma provocação aqui para toda a nossa União Europeia, para investidores virem, pegar esse segundo trecho, que aí nós teremos uma ferrovia de 1.300 quilômetros. Esse primeiro trecho é de 515, né, mas que viabiliza o resto, porque ela vai chegar no porto. Da feita que ela estiver pronta, esse primeiro trecho, não tenho dúvida, com várias interligações, tanto estaduais e futuramente, depois do licenciamento pronto, ligações até com as nossas ferrovias federais, né, porque eu preciso fazer o licenciamento aqui na SEMA dessa ferrovia. Bom, nós vamos ter o segundo trecho e várias interligações. É de fundamental importância para o desenvolvimento e para a sociedade. E debater com você, que é um especialista em ferrovia, e falando da Ferrovia do Pará, só me motiva cada vez mais a estar estudando para que a gente possa estar junto fazendo essa construção, junto com o time da Luísa e com todos os outros que venham querer somar, porque nós temos que estar juntos, levando dignidade para a nossa sociedade. Luísa, você teria algum comentário a complementar para viabilizar, facilitar, acelerar, vamos assim, este processo com responsabilidade, com o discurso do ESG muito latente e presente, vamos assim, sobretudo nas questões amazônicas. O painel anterior que eu assisti falava de Brasília, um diretor da CNI, justamente deste projeto Amazônia Mais 21, que quer trazer este comportamento mais de ESG para esse capítulo, mas, sobretudo, na sua área de especialidade, Luísa, a área ambiental, quais são as suas recomendações? Perfeito, Renato. Realmente a ESG está bem forte, né? Os investidores estão cada vez mais se preocupando com a questão socioambiental, principalmente quando a gente fala, né, do território amazônico. E eu acho que todas as recomendações que foram apresentadas, elas estão muito alinhadas com o que precisa existir para que, de fato, a gente fale em ESG. Né? Você ter uma clareza das etapas em que um processo passa, né? Qual que é a tomada de decisão da administração pública. Isso já dá uma maior transparência e segurança para o investidor, inclusive, e também é uma forma da sociedade civil e da academia monitorar como é que esses projetos eles estão sendo analisados, como os estudos estão sendo aprovados. Isso tudo traz uma maior segurança. Então, esse primeiro ponto já é um ponto muito necessário que ocorra. E o segundo ponto é, de fato, o fortalecimento dos estudos socioambientais e aproveitando os instrumentos que já existem, como o estudo de viabilidade técnica econômica ambiental, que faz um diagnóstico ambiental e que deveria ser aproveitado, né? Eu acho que quando a gente trata de ESG, a gente também precisa pensar na segurança regulatória, o que a gente já tem de legislação e de regulação existente e como a gente potencializa o que a gente já tem para aprimorar a questão da análise socioambiental. Excelente. Eu estou aproveitando aqui alguns minutinhos a presença de vocês para a gente dar continuidade ao evento, mas não posso perder a oportunidade, vamos assim, de explorar esse momento e compartilhar com a plateia, vamos assim, essas perspectivas. Neste sentido, secretário, eu faço uma pergunta aos dois novamente. Secretário, primeiro, depois a Luísa. O que nós podemos fazer para acelerar ainda mais, vamos assim, esse processo em termos de superar essas barreiras e implantar a infraestrutura necessária? Existe algum gargalo, do ponto de vista de gargalo,
de a superação. Quer dizer, como é que a gente, sem transformar no âmbito ambiental, uma reclamação comum de todos, que é o tempo que decorre para você viabilizar esse tipo de aprovação e que muitas vezes acaba atrapalhando do ponto de vista do resultado daquela infraestrutura, você acaba criando um novo afunilamento, um novo problema que tem que ser novamente resolvido. Quer dizer, quase que como inaugurar uma obra quando aquela obra já está sobrecarregada, né? Dado a dificuldade de sua aprovação. Queria ouvi-los um pouco nesse sentido, como superar esses gargalos. Eu acho que já foi até falado, Renato, eu acho que é antecipação. Nós temos que estar antecipando e mostrando o que vai ser feito e fazer construção conjunta. Quem pensar que vai fazer alguma obra de infraestrutura sozinho não vai conseguir. Não vai conseguir nem realizar, nem conseguir um investidor para aquela obra. Então nós temos que estar de forma cristalina e transparente, e é uma determinação do governador Helder, né, todas essas obras para que a gente possa estar mostrando para a sociedade, conversando com a sociedade, antecipando as ações, para que quando venha, como a Luísa colocou, a parte do licenciamento, ela já venha de uma forma mais tranquila, mais séria, e sabemos que tem todo o rigor ambiental na legislação, né, com as audiências públicas, onde a sociedade vai se manifestar, mas mesmo assim, antes, as reuniões preparatórias para que o projeto se instale é de fundamental importância para antecipar qualquer outro tipo de problema, desde a formação e capacitação de mão de obra até fornecedores locais. Porque nós estamos falando de obra de infraestrutura, mas qualquer outro tipo de cadeia produtiva que vá se instalar no interior do Estado, né, e de qualquer Estado, nós temos que, uma indústria que vai levar 500 pessoas, nós temos que estar capacitando essas pessoas muito antes, para que a gente não leve pessoas de fora para ocupar aqueles cargos. Então, nós temos que ter essa antecipação e essa união de esforços da sociedade local e da sociedade onde vai acontecer aquele projeto para que ele se torne, aconteça no prazo estipulado. Muito bom. Na sua visão, Luísa, como é que você entende que possa ser acelerado sem perder, evidentemente, a responsabilidade, o critério, a objetividade e a proteção ambiental absolutamente necessária? Perfeito. Eu concordo com o seu secretário. Antecipação é uma palavra-chave e eu complementaria falando que planejamento é outra palavra-chave quando a gente vai falar em eventual celeridade dos projetos de infraestrutura. Assim, hoje em dia, a gente tem um plano nacional de logística, mas que ele, se eu não me engano, ele é de médio prazo, né? São 9 anos ou 5 anos, e o que falta é um planejamento de longo prazo para a gente conseguir visualizar o que se espera, né, de infraestrutura para o país. E, a partir desse planejamento, de fato, já incorporar as questões socioambientais e desde o planejamento, poder essa análise socioambiental ocorrer, mas que para o que a gente tem hoje, né, se for falar de hoje em dia, definitivamente a antecipação ajudaria na celeridade também. Muito bom. Eu pergunto, acho que estão me sinalizando aqui que o nosso tempo está esgotado, então queria agradecer. Ainda tinha uma pergunta, a pergunta será encaminhada ao secretário, se refere novamente à questão aqui da ferrovia. Muito obrigado a todos pela atenção e vamos receber o nosso vice-presidente general Mourão. Muito obrigado. Nós agradecemos aos participantes deste painel